Os irmãos acabaram de cantar o Salmo 16, que nós lemos no início do nosso culto. E louvamos a Deus porque temos caminhado nos livros, na verdade, temos observado um salmo, que é o Salmo 84, e o Senhor tem nos dado a alegria de meditarmos nesses textos, porque como nós já aprendemos, enquanto as doutrinas das cartas paulinas, enquanto as doutrinas das cartas de Pedro, das cartas de João, nos trazem um entendimento correto sobre o Senhor, os salmos nos ensinam as afeições corretas pelo Senhor, a partir do conhecimento que o Senhor nos dá dele. Então, louvado seja Deus, porque hoje nós iremos meditar mais um pouco no Salmo 84. E como você é muito esperto, você já abriu no Salmo 84. Vamos ler a partir do verso 9 até o verso 12. Mas vamos meditar hoje apenas em um verso, que é o verso 10. Salmo 84, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém. Meus irmãos, uma das maiores bênçãos, uma das maiores dádivas preciosas que o Senhor concede ao seu povo é a certeza que ele nos dá do quanto ele se alegra de estar entre aqueles que ele separou para adorá-lo. Nós percebemos isso de forma muito clara no tratamento de Deus com o seu povo Israel. Nós percebemos que, apesar de o povo não ter tido ainda um conhecimento próximo de Deus, Deus manifestou todos os seus sinais no Egito por amor ao seu nome e ao seu povo. E quando Deus disse para aquele povo caminhar em direção ao Monte Sinai, Deus ele se manifesta ao povo na nuvem. Esse Deus é um Deus que ele se aproxima do seu povo. Mas quando o povo está no Sinai, no Monte Sinai, esse Deus ele não está mais na nuvem, ele desce. E ele diz que ele desce até o monte para ter um encontro com o seu povo. Mas esse Deus ele quer estar mais próximo do seu povo. E ele manda Moisés construir um tabernáculo. E no Santo dos Santos ele estaria ali se manifestando a sua Shekinah, a sua glória, a sua presença entre o seu povo. Mas João diz que o nosso Deus, por amor àqueles que o Senhor mesmo separou para ele tabernaculou entre nós. Ele desceu mais ainda, ele se fez forma humana. E ele habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas não parou por aí. Quando esse Cristo, após ter morrido na cruz, ter ressuscitado ao terceiro dia e ter sido assunto aos céus, ele já havia dito que ele enviaria a sua presença, o seu Espírito, para habitar no seu povo. Esse Deus, ele é um Deus que ama estar entre o seu povo. Por meio disso que Deus nos ensinou, na sua manifestação a Israel, nós aprendemos e podemos perceber na palavra de Deus que Deus ele decidiu se manifestar na congregação. Deus decidiu se manifestar entre o seu povo e por meio do seu povo. Efésios, o apóstolo Paulo escreveu: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Apesar do seu anelo pessoal por Deus, esse descendente de Corá que escreveu o Salmo 84, ele não está pensando apenas na devoção dele.
Mas ele está desejoso que o mesmo anelo que ele tem por Deus, todo o povo também sinta e experimente, enquanto eles caminham até Sião para adorar a Deus no templo de Jerusalém. E, queridos, nós percebemos isso no verso 7, quando ele diz assim: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ele está pensando em todos os adoradores. Mas, queridos, há também um outro aspecto nesse salmo que o autor ele compartilha dentro deste anelo por Deus, que é o seu entendimento sobre a real e verdadeira felicidade. O salmista, ele fala sobre a felicidade de uma perspectiva que Deus deseja que todos os seus filhos entendam. Ele tem uma visão correta de felicidade. Tanto é que o Espírito Santo preservou esse salmo para o povo de Israel e preservou esse salmo para a igreja. E é interessante, queridos, porque essa visão que ele passa sobre felicidade, nós enxergamos em todos os servos de Deus na nova aliança. É muito interessante isso. Mas, infelizmente, todos nós, por influência do ministério do engano, ou do ministério da serpente, em concordância com o nosso coração enganoso, a nossa carne, nós somos levados, queridos, a entendermos as perspectivas equivocadas sobre a bem-aventurança, que também pode ser traduzida por felicidade. Por isso que na minha versão, o final, o último verso, ele diz: feliz é aquele que em ti confia, ou bem-aventurado é aquele que em ti confia. Mas, meus irmãos, nós precisamos perceber que felicidade, na perspectiva do homem, felicidade na perspectiva humanista, é muito diferente da bem-aventurança na perspectiva do Senhor. A bem-aventurança na perspectiva do Senhor tem a ver com contentamento, satisfação em Deus. Em Cristo, eu nem sempre estou feliz. Na perspectiva humanista, eu nem sempre estou feliz, mas eu posso e devo experimentar a paz que excede todo o entendimento. Em Cristo, nem sempre eu estou com razões para sorrir, mas eu nunca deixo de ter razões para estar com a minha alma satisfeita em Deus. O salmista, queridos, ele tem uma perspectiva de bem-aventurança peculiar. Peculiar àqueles que andam com Deus. Somente aqueles que andam com Deus podem ter essa perspectiva de bem-aventurança. O homem, a mulher, aqueles que são chamados por Deus, eles são chamados para entender a realidade do lenitivo, do conforto, do bálsamo do Senhor derramado sobre o seu povo, mesmo que as circunstâncias sejam terríveis. Somente aquele que está em Cristo consegue ter esta visão. E o salmista, meus irmãos, ele mostra uma verdade para nós, e nós vamos pensar nela hoje. Que bem-aventurança sempre está relacionada à presença de Deus. Desde o início nós cantamos, nós oramos, nós lemos sobre a presença de Deus. Na mente dele, a presença de Deus é o sinônimo de bem-aventurança. A presença de Deus é o sinônimo de contentamento. A presença de Deus está relacionada a essa felicidade que o crente pode ter. Verso 4 ele escreveu: bem-aventurados são os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Verso 5, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Verso 12, bem-aventurado é aquele que em ti confia. Essas bem-aventuranças nada têm a ver com essa felicidade humanista que os homens tanto buscam, mas nunca vão encontrar. Eles nunca vão encontrar, porque aprove a Deus criar o homem para a sua glória, e o homem só consegue encontrar satisfação em Deus
com a presença de Deus na vida deles. O homem precisa entender que não há nada que ele faça para que ele seja aceito diante de Deus. Não existe boas obras como o Espiritismo prega. Não existe boas obras como o catolicismo prega. Não existe boas obras como muitos evangélicos pregam para obter um favor de Deus. O favor de Deus só é obtido porque é favor. Não tem mérito no homem. É graça de Deus, mas há necessidade de fé em Cristo Jesus. Mas todos aqueles que são chamados em Cristo Jesus, eles também precisam aprender nessa peregrinação a andar com Cristo Jesus. A estarem satisfeitos com a presença do Senhor. E eu já disse aos irmãos que o nosso anelo por Deus, ele só é possível quando nós entendemos que é em Deus que nós conseguimos. Anelo tem a ver com o desejo ardente por Deus. Esse desejo ardente por Deus só é conseguido, a gente só consegue em Deus, buscando em Deus. Na minha oração, se você percebeu, eu terminei no início do culto orando: Senhor, dispõe o nosso coração para que temamos somente o teu nome. Salmo 86, verso 11, foi o pedido de Davi. Senhor, inclina o meu coração para que eu tema somente o teu nome. É o Senhor quem conduz, é o Senhor quem produz. Salmo 26, 8, Davi, ele escreveu: eu amo o Senhor, eu amo a habitação de tua casa, Senhor, eu amo o lugar onde a tua glória assiste. Davi, ele entendeu, assim como esse salmista entendeu, que todo o anelo por Deus que o povo de Deus deve ter repousa na presença de Deus. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, delícias perpetuamente. Mas qual é a lição de hoje? Irmãos, a lição de hoje ela é muito prática. Muito prática. Nós aprendemos com esse descendente de Corá no verso 10, que aqueles que anelam por Deus, eles compreendem, eles entendem que quando o Senhor é desejado pelos seus adoradores, ele se torna o centro de suas preferências. Eu vou repetir. Todo aquele que ele deseja um anelo por Deus, ele consegue entender que quando o Senhor é desejado pelos seus adoradores, esse Deus que é tão desejado, ele se torna o centro das preferências dos seus adoradores. No verso 10 ele escreveu: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Como eu disse, a lição de hoje ela é muito simples. Ela é muito prática. Mas não significa que a prática ela seja fácil. Porque para que possamos praticar isso, nós precisamos estar inclinados a uma vida de devoção a Deus. E essa vida de devoção a Deus, ela precisa ser tão intencional que ela muda as minhas prioridades diárias. Para buscarmos a Deus, nós precisamos mexer nas nossas caixas ou naquela caixa de prioridade. Porque normalmente nós experimentamos uma mudança na nossa vida e nem sempre aquilo que nós planejamos nós conseguimos experimentar. Mas nós devemos perceber, irmãos, que é sobre preferências que o verso 10 ele trata. O salmista ele está expondo aos seus leitores em que o seu anelo por Deus mudou as suas preferências ou nas suas preferências. Como o seu anelo por Deus chacoalhou as suas preferências. E ele é detalhista. O salmista ele é detalhista. E eu quero pensar com os irmãos nesses dois detalhes que ele passa. Ele diz, ele nos ensina que o seu anelo por Deus afetou
as suas preferências em relação ao investimento de seu tempo. O seu desejo por Deus mexeu na sua preferência ou nas suas preferências em relação ao seu investimento com o tempo. No verso 10, ele diz, na parte A, prefiro estar um dia. Preste atenção no detalhe, porque ele vai usar uma linguagem de exagero aqui. Prefiro estar um dia nos atos do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. No texto original hebraico, ele tem uma sequência. Ele diz assim, em qualquer outro lugar da minha escolha. Eu não sei por que não colocaram na tradução. Prefiro estar um dia nos atos do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar da minha escolha. Mas, meus irmãos, antes de meditarmos nesse pensamento, é preciso que esteja claro para todos nós, isso deve estar muito claro na nossa mente, que para o leitor, para o autor do Salmo, os átrios do Senhor estavam intimamente ligados à ideia da presença de Deus. Porque para esse povo, Deus havia falado que ele se manifestaria, e ele se manifestava no Santo dos Santos, no templo. Então, quando o salmista ele tem o desejo por Deus, ele manifesta o seu anelo por Deus, e ele quer que todo o povo também experimente isso, ele está pensando nos átrios do Senhor. Os átrios do Senhor para ele são tão desejados, porque ele sabe que ali ele iria experimentar a presença do Senhor. Somente por isso, entenda, somente por isso, a peregrinação até Sião fazia sentido. A peregrinação até Sião só fazia sentido por causa da presença de Deus. Assim como o céu só faz sentido por causa da presença de Cristo. Se Cristo não estivesse lá, o céu não valeria. O que vale? Eu não gostaria de estar no céu se o meu Cristo não estivesse lá. Porque eu só irei para lá por causa dele. O salmista, ele entende que peregrinar até Israel só faz sentido por causa da presença de Deus. Então o deleite dele, irmãos, pelos átrios do Senhor, pelo templo, pelo culto, entenda isso. O deleite do salmista pelo culto, o deleite do salmista por estar nos átrios do Senhor, o deleite do salmista por estar com o povo reunido em adoração ao Senhor, é porque ele tem um deleite na presença de Deus. Há um homem na Bíblia que ele teve uma noção muito clara, e eu creio que uma das mais próximas sobre a presença de Deus que qualquer outro homem ou mulher da Bíblia. O nome dele é Moisés. Quando o povo, logo depois de Deus ter feito tantas coisas, tantos sinais, ter retirado o povo do Egito, eles estavam caminhando. Aquele povo praguejou. Aquele povo questionou. Aquele povo não deu o devido valor à presença de Deus. E Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, eu enviarei o meu anjo adiante de vocês. O meu anjo conduzirá vocês até vocês entrarem na terra prometida. Mas eu digo uma coisa para você, Moisés: a minha presença não estará com vocês. Veja a resposta de Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça nem sair deste lugar. Se o Senhor não nos acompanhar, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Êxodo 33, 15 a 16. Senhor, sabe o que nos distingue? Sabe o que revela para todo mundo que nós somos diferentes de todos os outros povos? É a tua presença. Meus queridos, sabe por quê? Que todos nós deveríamos nos alegrar todos os dias, mesmo naqueles momentos que a gente acorda
e a gente olha para fora e está tudo nublado, o sol não vai brilhar naquele dia para nós. Sabe por que nós deveríamos nos alegrar? Porque a presença do Senhor é comigo. Porque a presença do Senhor é conosco. Porque o Senhor está com o seu povo. E nos impressiona, e me impressiona o desejo do salmista de deixar registrado, queridos, a proporção de valor. A proporção de valor de sua preferência pelo tempo investido. Preste atenção nisso. Ele revela uma proporção de valor pelo tempo investido nos atos do Senhor em relação ao tempo gasto. Em qualquer outro lugar, um dia nos teus atos vale mais que 1000. Em qualquer outro lugar. Literalmente, ele quis dizer o seguinte: os benefícios, Senhor, para a minha alma, a alegria no Senhor que eu experimento em um dia nos atos do Senhor não se compara com o que eu possa desfrutar ou experimentar em 1000 dias em qualquer outro lugar. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei imaginando o que seria passar uma semana de férias naquele lugar maravilhoso. Sabe aquele lugar maravilhoso? Que nem sempre o meu é igual ao seu. Mas nós temos alguns lugares maravilhosos que nós gostaríamos de passar pelo menos uma semana. O salmista ele diz assim: eu prefiro um dia na tua presença do que não uma semana. Eu prefiro um dia na tua presença do que 1000 em qualquer lugar de minha preferência. Vocês conseguem perceber o que para ele tem valor? Eu acho interessante porque quando nós gostamos muito de algo, nós costumamos dizer o seguinte: prefiro 1000 vezes isso do que aquilo. Não é verdade? Prefiro 1000 vezes isso daqui do que isso daqui. O salmista, ele usa mais ou menos a mesma forma de expressar, mas ele é diferente. Nós dizemos assim: eu prefiro 1000 dias, eu prefiro 1000 vezes isso daqui do que isso daqui. Ele diz assim: eu prefiro um do que 1000. Eu prefiro um dia nos atos do Senhor do que estar naquele lugar maravilhoso. Aí a pergunta que o salvo tem que fazer para ele é: em que lugar o Senhor tem me dado a alegria de desfrutar mais da presença dele? Quando eu estava vindo para cá, eu estava orando por cada um de vocês e orando por mim, apresentando o nosso culto ao Senhor. E eu falei: Senhor, a nossa igreja separou um templo, separou um espaço. Nós consagramos ao Senhor. Nós separamos um santuário para adorarmos como santuário do Senhor. Porque nós que somos salvos, nós somos a habitação de Deus. Mas nós estamos aqui em um local que nós separamos para adorá-lo. Então a questão verdadeira é termos a certeza de que quando nós estamos juntos no dia do Senhor, a presença do Senhor se manifesta em nós, por meio de nós, para o nosso benefício. Todas as vezes que a palavra de Deus é exposta, você tem que crer que Deus está falando com você. Se é a palavra de Deus que está sendo exposta, você tem que crer que você está experimentando o privilégio do Senhor falar diretamente com o seu coração, porque Ele te conhece. Ele sabe exatamente quem você é, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando você pensa que o melhor para você seja outra coisa. Você crê nisso? Agora, se é um privilégio para você, imagina para mim. Que privilégio eu tenho de poder abrir a palavra e expor a palavra que eu sei que é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não temos noção desse privilégio. Mas é interessante porque as nossas preferências, elas colocam em evidência as nossas afeições pelo Senhor. Nós deveríamos parar para pensar. Qual é o peso? Qual é o peso que nós damos ao tempo
que temos para desfrutar da presença do Senhor com o tempo gasto em qualquer outro lugar de nossa preferência. Alguns dias atrás eu estava ouvindo um pastor, na verdade um reverendo presbiteriano. Ele não é tão conhecido, ele é conhecido, meu, mas não é tão conhecido no meio aí da mídia. E ele estava falando com a igreja dele e me chamou a atenção, porque ele estava falando sobre a importância dos crentes congregarem no dia do Senhor. E ele estava falando sobre a inconsistência do pensamento de muitos crentes que optaram não congregar. E ele citou alguns salmos, isso me chamou a atenção, porque os salmos que ele citou foram os salmos dos descendentes de Corá. E citou também o Salmo 84. E eu falei, pastor, o senhor está corretíssimo. Não falei para ele, mas eu pensei, o senhor está corretíssimo. Ele está corretíssimo porque ele tem a responsabilidade de, como pastor, mostrar isso para a igreja. Mas também eu consegui entender o sentimento dele. Porque, meus irmãos, como pastores de Cristo, nós nos entristecemos quando nós percebemos os crentes trocando o dia do Senhor, a oportunidade de estar na presença do Senhor, com o povo do Senhor, que Deus tanto se alegra, por qualquer outro lugar, por qualquer outro motivo. Facilmente, muitos crentes trocam um dia nos atos do Senhor para estar em qualquer outro lugar. Facilmente, muitos crentes trocam um breve momento. Meus irmãos, um breve momento. O nosso culto da noite é 1h30. Eu já me perguntei, nós temos um dia para adorarmos ao Senhor. Vamos ter um culto de 3 horas. Não. É 1h30. E muitos crentes ainda trocam um breve momento nos atos do Senhor por algum compromisso social. Isso muito nos entristece como servos de Deus. E o salmista, eu fiquei me colocando no lugar e eu fiquei imaginando, enquanto eu estivesse lendo, Deus parando. Eu estava no verso 9 e eu imaginei Deus parando e falando assim, Glauber, escreva o verso 10. Eu gostaria de dizer isso para você, meu irmão, minha irmã. Escreva o verso 10. Prefiro estar um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você é capaz de escrever isso? Ainda sendo bem detalhista, o salmista, ele fala de algo a mais que mudou para ele. O seu anelo por Deus mudou as suas preferências em relação ao tempo investido. Mas também mudou a sua preferência em relação à posição dele diante do Senhor. Verso 10, na parte B, ele disse assim, vou ler na NVT. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Na minha versão diz, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Permita-me explicar rapidamente isso para você, para que você entenda melhor. Meus irmãos, o ministério dos descendentes de Corá, ele passou por um progresso no culto levítico. Os irmãos já sabem que ele era um levita. Os descendentes de Corá, eles eram descendentes dos coatitas. Eles eram levitas. Mas em Números 4:4, nós vemos que eles são responsáveis pelas coisas santíssimas. Os sumos sacerdotes não vinham dos descendentes de Corá. Mas os descendentes de Corá, eles tinham acesso a todas as coisas santíssimas. Já em Números 4, versículo 15, eles estão responsáveis pelas coisas santíssimas, mas agora eles também são responsáveis por desmontar todo o tabernáculo, quando o povo se levantava e mudava para outro lugar. Agora vai ser com Davi, que vai mudar.
Muito. Porque em 1 Crônicas 9:19, diz que Davi, ele criou uma função diferente para os descendentes de Corá, e eles se tornaram os porteiros. O que os porteiros faziam? Eram aqueles levitas que ficavam na porta, eles eram responsáveis por cuidar da entrada do santuário durante o culto. Então, meus irmãos, como descendente de Corá, o nosso salmista aqui, ele é um porteiro. Entenda agora o verso quando ele diz: eu prefiro estar à porta. Então ele não está falando de um lugar, ele está falando de algo que Deus deu a ele como responsabilidade. Algo que Deus confiou a ele. Então ele está dizendo assim: prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que estar ou permanecer na tenda, ou habitar na tenda dos perversos. Deus havia designado esse porteiro para ser e fazer algo diante dele. E quando ele diz isso, meus irmãos, ele está dizendo o seguinte: preste atenção nos detalhes, eu gosto muito desses detalhes. Ele diz assim: eu prefiro estar, porque durava mais ou menos uma semana o trabalho, na escala dele. Eu prefiro estar, então é um breve período, do que permanecer. Eu prefiro estar um breve período fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer diante dele, do que permanecer nas tendas ou na tenda da perversidade. Ou do que permanecer fazendo aquilo que a maioria dos homens gostam de fazer. Irmãos, Tiago, não o nosso Tiago, o Tiago da Bíblia, ele já nos ensinou que aquilo que nós professamos com os nossos lábios precisa ser visível na nossa prática. Ele escreveu: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Então nós vamos perceber que Deus, ele tem conduzido o seu povo. Se você está em Cristo Jesus, se você teve a sua vida transformada, se você tem tido a sua mente transformada, eu creio que você já percebeu que Deus está conduzindo você a uma jornada de coerência. Deus está conduzindo a minha vida e a sua vida para uma jornada de coerência. Coerência, que coerência é essa, pastor? Deus deseja que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos diante dele, coadune com a nossa prática, com a nossa fé. A prática precisa coadunar com a nossa fé. E Deus está nos conduzindo exatamente para que isso aconteça. Nesse ponto do Salmo 84, nós somos levados, meus irmãos, a uma reflexão muito específica. Muito específica. Nós somos conduzidos a pensarmos sobre a nossa fé. Pastor, sobre a fé, sim. Mas não a fé professada, a fé vivida. O que a minha prática revela sobre a minha fé. E sabe qual ponto que o salmista, guiado pelo Espírito Santo, ele vai tocar? Nas nossas preferências. As nossas preferências revelarão o nosso desejo pela presença de Deus. O discurso pode ser: Senhor, eu amo a tua presença, eu amo estar onde o Senhor está, eu amo os atos do Senhor, eu anelo pela tua presença. Esse é o discurso. E nós somos levados hoje a observarmos as nossas preferências. As nossas preferências dirão sobre, de fato, como está o nosso anelo por Deus. O nosso desejo pela presença de Deus. E é interessante, irmãos, como as dificuldades da peregrinação, como elas alinhadas com as perspectivas equivocadas sobre a nossa real vocação, nos induzem a desprezarmos
os privilégios que Deus nos concedeu. Qual povo foi tão privilegiado? Uma pergunta para você responder. Qual povo foi tão privilegiado como os israelitas, aqueles que foram libertos do Egito? Qual povo viu tantos sinais e cuidado da parte de Deus para com eles? A maioria tinha morrido já, por desobediência a Deus. Moisés já era um velho. Ele estava prestes a morrer e ele escreveu para eles. E Moisés escreveu o seguinte: que grande nação, que tem a Deus, estão chegados a vocês como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que nós invocamos. Qual nação? Eu já contei aos irmãos sobre uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que não conhece o Senhor, e eu estava falando para ela que Deus havia falado comigo naquele dia. E ele disse assim: é impossível isso. Primeiro que Deus não ia perder tempo falando com a gente. Não existe isso de falar com Deus. Eu falei: olha, se o senhor não acredita que existe, eu não sei, mas eu falei com Deus hoje. E ele ouviu a minha oração. Ele respondeu. Você consegue imaginar maior privilégio do que ter acesso à presença do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, todos os dias? Mas as nossas preferências dirão sobre o nosso deleite pela presença dele. Infelizmente, para muitos daqueles privilegiados, era melhor ser escravo do Egito, comer as cebolas do Egito, do que ser livre, ver Deus, receber os estatutos do Senhor e chegar à terra prometida. Olha que insanidade. Melhor fosse se a gente estivesse lá no Egito, comendo as cebolas do Egito, o peixe do Egito. Agora fica aqui comendo esse maná que Deus enviou. Eu sempre sou levado a refletir sobre o meu coração. Será que eu não estou tendo a mesma prática no meu dia a dia? Quando eu não consigo dar o devido valor e privilégio à presença de Deus, quando eu começo a questionar por que isso não está acontecendo comigo? Quem não tem ao Senhor não sofre tanto quanto um crente. Porque um crente, ele vai perceber todos os dias que ele tem que lutar contra o seu coração. Aquele que não conhece o Senhor, ele não tem essa perspectiva de que ele é pecador e ele é miserável e precisa da graça de Deus. Então ele não luta. Ele quer coisas, mas ele não luta. O crente luta, inclusive contra a incredulidade. E, meus irmãos, o salmista, ele está nos ensinando sobre as nossas preferências. Elas estão demonstrando onde está o nosso coração. Não foi Jesus que disse: onde está o coração? Onde estiver o coração de vocês, aí estará o tesouro de vocês. O maior valor de vocês estará aonde está o seu coração. Ou seja, é na prática que nós manifestamos o nosso anelo por Deus. Jesus olha e fala assim: é maravilhoso o que vocês falam, o que vocês cantam, mas o que vocês preferem não coaduna, não faz sentido com aquilo que você professou ontem no culto. Em seu trabalho, você prefere estar na posição de um servo de Deus ou permanecer na tenda dos perversos? Como alguém que foi chamado por Deus, você prefere estar na posição de um servo de Deus ou permanecer na tenda dos perversos? Entenda isso, almejando o que os ímpios buscam como prioridade. Isso é habitar na tenda dos perversos.
É você desejar tudo aquilo que alguém que não tem o Senhor deseja. Buscar tudo aquilo que não conhece o Senhor busca. Porque você não consegue ter contentamento com a presença de Deus. Quando a palavra de Deus diz contentai-vos com o que vocês têm, é porque naquilo que vocês têm, se vocês conhecem o Senhor, vocês têm motivo para se alegrar, porque vocês entendem que o Senhor está presente. O mundo vive descontente. Eu tenho, mas eu quero ter mais. E quando eu tenho mais, eu não estou satisfeito e eu quero mais ainda. E aí eu tenho 3 faculdades, eu tenho 3 pós-graduação, eu tenho PhD, ou eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. E quando eu tenho tudo que eu almejei e tirei a foto, postei na internet, eu quero mais. Aquele que tem a presença de Deus, não. Prefiro estar um momento na posição que o Senhor me chamou para estar diante do Senhor, do que permanecer, habitar na tenda dos perversos. Estar com o mesmo pensamento do que eles. Caminhando para o fim, como homens e mulheres de Deus. Será que nós temos preferido estar na vocação que o Senhor nos confiou? Ou será que estamos preferindo ou cedendo aquilo que os perversos eles ensinam? Será que as nossas motivações elas não estão sendo influenciadas pela tenda dos perversos? Irmãos, facilmente o nosso coração faz aliança com as coisas que fazem sentido para os perversos. Você entendeu o que eu disse? Facilmente, o nosso coração, ele faz aliança com aquilo que vem da tenda dos perversos. Facilmente o nosso coração deseja o que os homens sem Deus desejam. Facilmente o nosso coração começa a buscar e ficar ansioso por aquilo que os homens sem Deus, eles buscam. Fazendo o que eles fazem, desejando o que eles desejam e buscando o que eles buscam. O salmista escreveu: prefiro estar na posição de fazer o que Deus me designou do que permanecer nas tendas da perversidade. Entenda por que o Salmo 1 é a base de todos os salmos? Ah, pastor, o que diz o Salmo 1? Aí é demais. O Salmo 1 você tem que conhecer. Mas qual foi? É uma pergunta que você precisa responder. Qual foi a posição que o Senhor confiou a você diante da presença dEle? Você recebeu a missão de ser mãe? Você prefere estar na posição que Deus confiou a você ou permanecer na tenda da perversidade? Você recebeu a missão de ser pai, marido, esposa? Você prefere ser aquilo que Deus chamou você para ser ou você está sendo moldado pela tenda dos perversos? Como filho, como homem, como mulher, como alguém que está sozinho. Talvez você esteja sozinho e se sinta muito solitário. Mas quando você olha para a tenda dos perversos, você acredita que a sua felicidade ela só será plena se você tiver alguém que te complete. A presença de Deus, ela completa o homem. O que você precisa é encontrar deleite no Senhor. Quais são as propostas que estão vindo da tenda dos perversos que você tem sido exposto? Você consegue, querido, minha querida, identificar o que vem como proposta para você da tenda dos perversos? Mas nós devemos nos lembrar de uma coisa antes de respondermos a essas perguntas. As nossas preferências, elas revelam, são elas que revelam a quem nós desejamos agradar. Eu já conheci pessoas que disseram assim: eu não deixo a minha fé, porque a minha fé ela está fundamentada em uma tradição familiar.
você busca agradar mais a homens do que a Deus. Eu não mudo o meu jeito de ser porque eu sou assim. Mas a palavra de Deus diz isso, Deus deseja isso de você. Não, mas eu sou assim. Você busca agradar mais a você do que a Deus. As suas preferências revelam a sua afeição por Deus. Eu desejo o Senhor, mas eu não consigo me alegrar se eu não tiver essas coisas. A sua satisfação está nas coisas e não no Senhor. As suas preferências revelarão aquilo que você mais adora. Ou aquele. Meu querido, minha querida, é com muito amor que eu digo a você. Deus nos separou não apenas para termos conhecimento dele, mas Deus nos separou para termos afeições santas por ele. Mas é na prática. Nas nossas escolhas no dia a dia. A quem nós vamos querer e buscar mais agradar? A Deus? Aos homens? Ao meu próprio coração? Isso vai revelar de fato como está o valor que você dá à presença do Senhor. Vocês conseguem entender que quando um crente diz assim, eu desejo tanto partir e estar com Cristo, ele não está desprezando a vida? Ele está anelando por Deus. Ele está anelando pela presença de Deus. No Salmo 27, 4, Davi, ele escreveu, uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar. 2 pontos. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que exagero. Que bitolado. Que religioso. Todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor. E pensar no seu templo. Isso não é alguém que despreza suas responsabilidades. Não houve um rei tão bem-sucedido como Davi. Mas o desejo dele, ele pedia a Deus, sabe o que é, Senhor? Permita que eu permaneça na presença do Senhor, no templo do Senhor, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, porque eu tenho desejo. Eu desejo contemplar a beleza do Senhor. A beleza da tua presença. Então, meus irmãos, nós fechamos aqui um ciclo. Um ciclo. E que ciclo nós fechamos? Nós fechamos o ciclo da adoração. Nós fechamos o ciclo da nossa peregrinação até Sião. A nossa caminhada, ela se resume numa busca constante por conhecermos mais a Deus, para que esse conhecimento de Deus produza em nós anelo por Deus, que seja visível nas nossas escolhas, nas nossas preferências. E junto a isso vai aumentando a nossa confiança e dependência do Senhor. E como o salmista termina o salmo? Bem-aventurado é aquele que em ti confia. Na participação musical de hoje, que ficou linda, para a glória do Senhor, eles cantaram no verso, ou no refrão, melhor, o que Davi escreveu no Salmo 16. Davi termina o Salmo 16 dizendo assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. A minha oração, pela minha vida, pela sua vida, é que o nosso anelo pela presença de Deus aumente de tal forma, queridos, que as nossas preferências coadunem com as nossas declarações de fé. Amém? Amém. Convido você a orar ao Senhor. Ele está aqui entre nós. Convido você a falar com Ele. Aqueles que deveriam ouvir a mensagem de hoje, ouviram. Aqueles que deveriam entender a mensagem de hoje, entenderam.
Aqueles que deveriam ser transformados por Deus hoje, serão. Agradeça a Deus. Se Deus falou com você. Se você não ouviu Deus falar com você, peça para que Ele tenha misericórdia e fale com você.